Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com meu amigo Pantaleão. Vamos falar sobre a montanha, bater papo sobre a montanha, o que a montanha transformou na minha vida, o que transformou na vida dele e o que vai transformar na sua. Seja bem-vindo ao PantaCast e vamos para cima, meu amigo. Morou lá, como que foi? Desenvolveu lá? A vida inteira estudei lá, me formei lá, comecei a trabalhar em Brasília. Casei em Brasília, conheci minha esposa no trabalho. Minha vida inteira foi em Brasília, nunca saí de Brasília para nada. Por exemplo, eu era gerente regional, mas era assim, ficava 3, 4, 5 dias fora, mas sede sempre em Brasília, entendeu? Primeiro emprego em Brasília. Primeiro emprego em Brasília Primeiro emprego seu foi em qual área? foi área comercial. Não, merchandise. Merchandise. Qual empresa? Na TIM. TIM. É. Aí você já foi na telefonia. Telefonia, entrei em telefonia e fiquei 16 anos. Ai. Então Ai. primeiro emprego seu TIM. TIM. Depois foi graduando. Fui lá, as oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando. Certo. Até chegar gerente regional. Gerente regional foi na TIM ou na Vivo? Na Vivo. Na Vivo. É. E qual foi as maiores experiências que você teve na Vivo? Cara, foi a quantidade de pessoas que eu fazia a gestão. O maior desafio que eu tive na Vivo foi esse. 300 pessoas. 300 pessoas. E aí, fiquei da Vivo em 2017, fiquei da Vivo em 2016 até a pandemia, 2020. 4 anos na Vivo. 11, quase 12 anos na TIM. E aí, na pandemia, foi onde eu tive o start, que eu falei, não, isso aqui não dá pra mim mais, porque foi quando eu comecei a Helena nasceu, logo em seguida o Pedro nasceu. E lá era uma coisa que me sugava muito, pô. Lá eu não tinha tempo pra minha esposa, imagine pra filha. E aí foi quando nós dois em conjunto, lógico, tomamos a decisão de, não, vamos desacelerar um pouco, porque a gente precisa cuidar da nossa família. Aí foi quando eu me organizei pra isso, lógico, não foi assim, vou sair não. Seus pais também trabalhavam em Brasília. Sempre em Brasília. E onde que veio assim, a oportunidade de você trabalhar com telefonia? Teve alguma influência? Algum Teve. amigo indicou? Teve. Alguém falou para você? Como que você chegou no ramo de telefonia? Um amigo meu de ensino médio, um amigo próximo, ele começou na área comercial mais cedo. E aí, uma vez conversando com ele falou assim, Maurício, de vez em quando surgem algumas oportunidades aqui, quando tiver uma eu vou te avisar. Aí foi quando ele me avisou, você tem carro? Tenho, como é que tá? Tudo bem, então vamos começar. E aí ele me chamou para participar da equipe dele de merchandising. E aí esse amigo meu, ele era meu supervisor na época. Consequentemente, ele também conseguiu abraçar as oportunidades e eu segui a mesma linha. E ele foi subindo e me puxando. Entendeu? Resumindo, foi isso. Ele virou supervisor de merchandising e eu entrei como merchandising. Depois ele virou gerente de contas comercial e eu virei supervisor de merchandising. E aí aonde ele ia me puxando. Até que em um determinado momento ele saiu da empresa, mas eu já tinha a mentalidade que as oportunidades iam aparecer com certeza. E aí foi quando eu continuei no meu caminho. E se eu tivesse lá ainda, Panta, com certeza eu estaria como um diretor. Só que eu priorizei minha família. E tem um ditado hoje, assim, que a gente vê muito nesse meio empresarial. Que a galera sempre fala assim, cara, amizade e negócio às vezes não combina. Sim. Amizade e negócio não combina, fazer sociedade às vezes com parente, familiar não combina também. E aí você teve uma experiência contrária. Você trabalhou com um amigo. Sim. Que isso contribuiu para você crescer. Como que foi essa relação com seu amigo? Como que foi para não estragar a amizade e sempre valorização e o crescimento de ambos? Panta, eu sempre fui um cara muito diligente no que eu faço. Sempre, a vida inteira. Então assim, eu sempre tive muita sabedoria de separar. Entendeu? O cara era meu amigo fora do trabalho, mas dentro do trabalho ele era meu superior. Então, assim, eu já recebi vários feedbacks acerca disso, que eu sempre consegui separar muito bem as coisas. Eu sempre fui um cara de fazer amizade fácil, assim, sempre tive essa facilidade. Só que, naturalmente, eu conseguia separar. No final de semana você me convida para ir para sua casa assar uma carne, você é meu amigo, você é meu brother, mas na segunda-feira você passa a ser meu chefe. Então, eu sempre tive esse discernimento muito bem transparente na minha cabeça, entendeu? E os feedbacks que eu recebi, Maurício, cara, eu fico impressionado com você que você não confunde as coisas. Mas é uma coisa que eu tenho desde criança, assim, ó. Uma coisa, eu tenho muito essa percepção. Hoje aqui eu sou seu amigo, mas amanhã ali é outra coisa, você é meu líder espiritual, você é meu chefe. Então, assim, a forma que eu te tratei no domingo na sua casa no churrasco tem que ser diferente aqui da segunda-feira quando a gente está trabalhando junto. Que é a hierarquia. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum em respeitar a hierarquia. Nenhum. Zero. 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 E isso contribuiu com o seu crescimento. Demais, cara, demais, demais. Não tem vaidade. Eu não sou um cara que tem vaidade.
Por exemplo, nós somos amigos aqui de bater papo e tudo, e amanhã você vira meu discipulador, é outro nível de respeito que eu tenho por você. Eu não tenho problema nenhum com isso, nunca tive, graças a Deus. Eu acho que isso é uma excelente característica que eu tenho, porque conheço várias pessoas que têm esse tipo de dificuldade. E isso tem a ver com humildade, né? É, Com respeito, honra, isso. respeitar a oposição. E é muito daquilo que a gente também aprende, né? Total. Na nossa comunidade. É. Que é você só estar apto a receber aquilo que você honra. Exatamente. Então, se você honra aquilo, você está apto para receber. Assim, antes de entrar na igreja que eu congrego, na CN, eu já tinha essa facilidade. E a CN, você sabe que a CN é assim, se o cara tiver esse tipo de milindre, ele não vai conseguir andar lá dentro, né? Porque lá se respeita muito a hierarquia, eu acho correto. Por exemplo, no top. No top, quando a gente está no top, quando vai servir alguma coisa, a gente tem a DOC primeiro, coordenador, enfim. Isso aí eu acho normal. Já tem gente que, como assim? Eu não. Não, pra mim isso é extremamente normal. Boa. Sempre tive isso, assim, muito bem transparente. Quais foram os grandes aprendizados que você teve nessa transição sua? Da vida, às vezes, de poucas responsabilidades, depois você veio trabalhando e foi crescendo na empresa. Isso mudou seus níveis de responsabilidade. Sim. Antes você ia lá só cumprir horário, Sim. executar tarefa. É. Depois você já foi para um cargo que te exigia um maior tempo, uma maior responsabilidade e às vezes um padrão diferente de comportamento. Sim. Você já não ia para casa. Tanto é que você falou assim, a decisão que marcou para eu sair foi não ter tempo para minha família. Panta, no mercado de telecom, eles te sugam muito. Assim como a indústria farmacêutica, a indústria de bebida, telecom, é um mercado que suga muito o profissional. Oportunidades, existem inúmeras, várias oportunidades, mas é um segmento que te suga muito. Te suga ao ponto que a postura que você tem que ter dentro de uma grande corporação de telecom, bebida e farmacêutica é a mesma postura do empreendedor. Você tem que ter visão empreendedora, senão você não consegue crescer. Porque o tempo inteiro você tem que se reinventar. Exemplo. Maurício, você tem 10 mil reais para fazer um plano de ação para a gente recuperar um número. O plano de ação não vem pronto para você só executar, não. Eles colocam os 10 mil reais na sua mão e falam assim, o que você vai fazer? Isso é mentalidade de empreendedor, do meu ponto de vista. Então, essa mentalidade de empreendedor eu já tenho desde quando eu entrei em telecom. E isso não mudou. O que mudou foi o seguinte. Hoje, como empresário, eu posso desligar meu telefone, não. Agora eu vou tirar um tempo para minha família. Já numa grande corporação, você não pode fazer isso. Correto. Porque isso aí pode te atrapalhar. Entendeu? Uhum. E aí, a diferença que eu percebi foi essa. Assim, hoje eu tenho autonomia para... A liberdade. Vou dar um off aqui, vou brincar um pouquinho com meu filho, com a minha esposa, vou tirar um final de semana para ir para casa de um amigo. Mas enquanto você está trabalhando, de 8 da manhã até você dormir e se reinventar o tempo inteiro. E esse lance de se reinventar, eu já trago comigo na minha experiência de telecom, que tem 16 anos, que eu sempre fiz isso. E você falando aí, você teve sua vida, seu cotidiano ali, foi gerir pessoas, buscar soluções com recursos limitados. Isso. E qual que é os maiores aprendizados que você tirou com essas técnicas de gestão de pessoas, recursos limitados e soluções de problemas? Panta, eu vejo que uma pessoa engajada, ela vai fazer por você, independente do recurso que ela tem em mãos. Eu sempre tive isso muito transparente também. Se eu conseguir te mostrar o propósito, Panta, a gente está indo para ali, mas a gente está indo para ali porque a gente vai resolver isso, e no processo a gente vai passar por isso. Se estiver muito bem transparente para você, a gente vai fazer com recurso ou sem recurso. Com recurso, vai demorar menos. Sem recurso a gente vai até chegar, mas vai demorar um pouco mais. Mas eu acho que o engajamento das pessoas, a mobilização das pessoas, faz com que a gente chegue no objetivo demorando ou não. E aí o recurso ajuda a gente a passar por um processo mais rápido, entendeu? E tem uma diferença. A gente, num dos nossos eventos, John Maxwell disse alguma coisa que me chamou muita atenção. Existe uma diferença entre conector e comunicador. Você pode conectar bem as pessoas. Isso. E pode comunicar-se mal. Então, Sim. um bom líder, ele se comunica bem. Ele não apenas se conecta. Exatamente. E no ramo de telefonia, além de você fazer a conexão, você faz a comunicação. Exatamente. Quais são os ensinamentos que durante a sua jornada toda você pôde tirar sobre conexão, uma boa conexão e uma boa comunicação? Panta, eu acho que na gestão de pessoas existem pessoas de todos os níveis. E a sabedoria que um bom líder tem que ter é a forma de se comunicar para fazer com que todos entendam qual é o propósito.
Você é um cara inteligente, eu consigo falar com meia dúzia de palavras, você consegue entender para onde a gente vai. Tem pessoas que é mais limitada. E aí você precisa gastar mais tempo tentando mostrar para ele qual que é o propósito, qual que é o objetivo. Com isso, você consegue colocar todo mundo na mesma página. Aí a partir do momento que você coloca um time na mesma página, aí você tem um canhão de guerra na mão. Agora existem pessoas que entendem mais fácil, mais rápido, e outras você precisa demandar mais um tempo. De chamar para conversar, de feedback com mais frequência. Determinadas pessoas você fala, dá a missão, o cara vai resolver sem problema algum. Agora já tem outro que você tem que ir. E aí? Como é que tá? Tá andando? Tá progredindo? Tá indo bem? Não, não tá. Vem cá, vamos corrigir. Ah, não tá indo por aqui? Vamos por aqui. Existem pessoas que demandam mais feedbacks, outras não. Outras você dá a missão, o cara vai resolver e só volta com a tarefa concluída. Para eu fazer um planejamento, isso aqui eu tô tirando para mim. Sim. Para mim fazer um planejamento e que eu possa ser um planejamento geral, não possa ser específico somente para uma pessoa. Por exemplo, a gente tem uma rotatividade. Sim, tu novo, Às vezes, que é normal. às vezes você tem uma empresa, você vai ter uma rotatividade. Às vezes o cara quer um crescimento, outro cara quer outro ramo de negócio. Então você tem uma Outro rotatividade. cara tá passando um tempo. Isso. Então, sim, são diversos fatores que criam uma rotatividade no mercado. Não só na minha empresa, mas em qualquer uma. Sim. E como que a gente cria assim, um processo para esse processo deixar a comunicação clara? Não somente a conexão, mas a gente saber conectar e a gente saber comunicar com essas pessoas. Qual o tipo de linguagem, de briefing? A gente está falando de detalhes, né? Sim. O cara inteligente, o detalhes nunca é demais. Sim. E para o cara, às vezes, que tem pouco entendimento, é difícil comunicar ou difícil encontrar a comunicação, às vezes ele vai precisar dos detalhes para fazer a execução de forma correta. Como que eu crio esses processos de forma detalhada e uma execução dessa forma? Um processo. Panta, eu acho que você tem que mostrar a oportunidade de crescimento para todos. Para todos. Isso é uma coisa que brilha os olhos de qualquer um. Num ciclo. Exemplo, eu acho que um bom líder, ele tem que ter bons backups, porque isso dá mobilidade para ele. Exemplo, sou gerente regional de uma grande corporação. Se eu tiver um cara preparado para o meu lugar, se surgir uma oportunidade de diretor, o processo vai ser mais fácil. Porque se eu chego para um CEO da grande empresa e falo assim, ó, eu quero participar dessa oportunidade de diretor, a primeira coisa que ele vai fazer, e o seu lugar? Quem que vai ficar? Agora, se você tem uma pessoa bem preparada no seu lugar, isso te dá mobilidade para você assumir a cadeira de CEO, o cara assume sua cadeira, o outro assume. E é cíclico, entendeu? E aí as pessoas vão assumindo as cadeiras maiores. Foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. O Bispo JB fala, se você quer ser promovido, prepare alguém para o seu lugar. Né? Exatamente. Eu concordo plenamente com isso aí. Porque isso aí te dá mobilidade. Às vezes não adianta nada. Tem muito líder que é centralizador. Que tudo é eu, tudo sou eu, vem cá, feedback, me dá. Isso aí acaba tirando um pouco da maturidade da sua equipe. Agora, lógico que você tem que avaliar caso a caso, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de fazer a sua própria gestão, enfim. Mas, se você consegue delegar e acompanhar o processo e se sentir confiante no que o cara está fazendo, isso aí te dá uma mobilidade que isso aí oxigena a equipe o tempo inteiro e está todo mundo mobilizado, está todo mundo sendo promovido, está todo mundo ganhando mais dinheiro e vira uma máquina. Na transição, você saiu do ramo de telecomunicação para ser empresário. Sim. Outra mudança brusca, sim. Onde ali você focava em resolução de problemas. Exato. E trabalhar com recurso limitado, e aqui você já começou a preocupar com algo mais, que é buscar o recurso limitado. Exato. Então, sim, você tem que gerar o seu recurso limitado para você jogar no orçamento e depois fazer todo o processo que você já fazia lá. Exatamente. E quais foram as dificuldades que você encontrou nessa transição? Eu fiquei um pouco receoso, porque é o seguinte, uma coisa é você trabalhar com o recurso de uma grande corporação, outra coisa é você trabalhar com o seu recurso. Por mais que nas companhias que eu já trabalhei se tem a mentalidade empreendedora, que você não pode errar, mas acaba que em um determinado momento você vai errar. Quando você erra com o recurso de uma grande corporação, você consegue, erramos aonde, vamos corrigir, vamos partir para o próximo. Ok. Agora quando você erra com o seu próprio recurso, aí o buraco fica mais embaixo. Então, na transição, o problema que eu mais enfrentei foi o medo, praticamente o medo de arriscar mais um pouco. Muito pé no chão, entendeu? E ele poderia paralisar você. Exatamente. Uma coisa como eu te falei, uma coisa é você trabalhar com recurso da grande companhia, que tem bilhões de orçamento para você trabalhar, e você errar por conta de 50 mil, 60 mil. Outra coisa é você, no seu próprio negócio, você errar com isso, que vai comprometer o recurso da sua família, o recurso do seu planejamento médio e longo prazo.
Isso aí me deixou, eu não vou dizer medo, mas um pouco pé no chão. Fui menos arrojado. Certo. Hoje, avaliando um tempo atrás, se eu tivesse sido um pouco mais arrojado, eu estaria melhor. Mas eu concordo que tudo é no tempo de Deus. Se não foi para eu ser arrojado lá atrás, foi porque Deus pediu para segurar um pouco e vamos faseadamente, vamos com o pé no chão. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão se encaixando e estão andando bem. E eu estou bem feliz com a transição. Como que você administrou isso? A gente falou de um problema que foi, às vezes, a cautela. Isso. Às vezes você buscou a prudência em vez do investir. Certo. Né? Na verdade, não, vou mais tradicional, vou ser mais de uma forma mais ponderada. Isso, aqui. E aí você buscou isso. Igual a gente tem investidores diversos na bolsa. Tem aqueles que fazem tesouro direto, tem Sim. aqueles que envolvem ação, tem aqueles que fazem day trade. Esses do day trade, eles estão pagando para ver. Eles querem... É muito arriscado. Né? Eles querem um volume bom, mas também eles pagam caro pelo risco que corre. Você não estava disposto a correr os riscos. Isso. E qual que foi o remédio para você transicionar a sua mente? E a solução que você buscou, se teve algum tipo de ferramenta, se teve alguma forma que você buscou para que isso entrasse no equilíbrio? Panta, eu já dei muita cabeçada na vida sem estar alinhado com a minha esposa. Muita cabeçada de fazer as coisas e achar que só eu tinha razão, e às vezes nem falar para ela que eu estava fazendo. E eu acho que isso mudou a partir do momento que eu comecei a compartilhar as coisas com ela. Tem isso aqui pra gente fazer, tem uma oportunidade de a gente fazer isso aqui, o que você acha? A partir do momento que não que minha decisão só seria tomada a partir do momento que ela colocasse a opinião dela, não. Mas escutar. É buscar o feedback. Escutar, o que você acha? Como é que está seu coração a respeito disso? A partir do momento que eu comecei a escutar mais a minha esposa acerca do nosso futuro, de uma maneira geral, as coisas começaram a se alinhar mais um pouco. Então hoje, tudo que eu vou fazer, de oportunidade que tenho de negócio, tudo que eu vou fazer, eu chamo ela para começar, e aí? Quem é essa oportunidade? O que você acha? Aí ela, vamos orar, vamos ver o que Deus fala sobre isso. O coração está em paz, o coração não está em paz, vamos esperar um pouco. Isso aí me ajudou bastante na caminhada do empreendedorismo. Porque na verdade o conselho dela às vezes pode não ser de especialista naquele determinado assunto. Sim. Mas é um conselho de alguém que quer te ver bem. Exatamente, é isso. Então, se, é isso. Não quer, É isso. Às vezes esse conselho até é apto às vezes alguns erros. Por quê? Pelo medo de ver você sofrer no futuro, ela vai falar para você deixar passar a oportunidade. Uma oportunidade boa. Falar, não, mas pelo medo de te ver sofrer o sofrimento de ambos. Exatamente. Ela peca pelo excesso, mas não peca pela falta. Exatamente. E aí, por isso que hoje em dia eu tenho assim, muito bem transparente. Assim. Tudo que eu vou fazer de negócio, a gente conversa antes. E hoje você também tem uma construtora. Tem uma construtora, É um mercado crescente. Sim. A gente falando, construindo sua jornada aqui, a gente viu que você buscou maneiras tradicionais e não saiu dela também. Sim. Você buscou uma forma de risco, Isso. porém ainda respeitando o controle da situação financeira. Isso. Exemplo, quem investe em imóvel dificilmente vai errar. Isso. Por quê? Porque você está colocando no tangível. Isso. Você está investindo no tangível. Construindo patrimônio. Isso, não aceleradamente, Sim. causando um volume, mas você está fazendo algo com liquidez. Exatamente. Às vezes pode demorar uma liquidez a mais, mas está ali. Está ali palpável. Isso. Não vai dilapidar um patrimônio. E aí, qual que é a experiência que você teve assim, nessa questão de construção, mão de obra, mercado disponível, os desafios e as soluções que você buscou nisso aí? Panta, como eu entrei no mercado de construção civil? Primeiro eu entrei como investidor. Um amigo meu já está nisso há um bom tempo, e aí eu entrei como investidor. E aí eu fiz uns 2 movimentos com ele como investidor. E aí eu vi que o negócio foi bom, foi rentável. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer sozinho. Novamente com um amigo. Com um amigo meu. Novamente. Conexão para mim, dependendo da conexão que você faça, ela te impulsiona. Novamente, um amigo te apresentou uma oportunidade. Eu entrei como investidor, gostei muito da rentabilidade que teve, no período que teve. E aí, quando eu tomei a decisão de sair do CLT para virar empreendedor, eu continuei no ramo de construção civil. De construção civil. E aí, como que você encara essa oportunidade? Como que foi a primeira casa que você construiu, os desafios que você buscou? Você falou, cara, esse é um desafio que a gente não contava. Eu cometi um grande erro no início, porque a construção civil, você não pode depender da rentabilidade dele para o seu custo mensal. Isso aí é um grande erro que as pessoas cometem
E eu cometi esse erro também. Eu cometi esse erro por quê? Você faz um empreendimento, você gasta um dinheiro para fazer, você coloca a sua margem de venda. Se você depende daquele recurso mensal, você acaba tendo que queimar a margem. Por exemplo, você colocou um preço e não está vendendo por aquele preço, que é o valor de mercado, e por um determinado ponto ou outro não se vende, você vai abaixando o preço, você vai abaixando o preço, você vai abaixando o preço, e abaixar o preço do empreendimento imobiliário, você está queimando margem. E aí se você depende daquele custo, daquela rentabilidade mensal para você custear a sua vida, de uma maneira geral, escola de filho, carro, tudo, você acaba tendo que queimar. Então eu entendi isso no segundo movimento que eu fiz. Então, isso aqui eu não posso mexer. E aí o que eu criei? Construção nada mais é do que você está crescendo seu patrimônio. Então se você não depende daquilo, seu patrimônio está lá. Então procurei ter outros recursos mensais e a construção continua. Foi onde surgiu aí o outro empreendimento. Surgiu o outro empreendimento que foi uma franquia. Foi uma franquia que aí, mais uma vez, minha esposa me chamou, estou com uma possibilidade, tenho orado, Deus tem me falado, para a gente partir para um ramo de franquia, porque isso aí vai nos dar paz, não vou precisar ficar queimando margem das coisas que a gente está fazendo. O que você acha? Aí foi quando a gente começou a olhar. A gente começou a olhar e aí há mais ou menos 8 meses a gente abriu uma franquia, tá indo super bem. E minha esposa, para algumas coisas, ela é muito pé no chão, mas para outras ela é extremamente arrojada. Desde o 6º, 7º mês de operação, ela já está falando, vamos olhar outra oportunidade, já está querendo partir para um segundo negócio, nesse modelo de franquia. E as coisas estão andando. E aí a construção está lá, como eu te falei, eu estou construindo patrimônio, está lá. E a gente, com as franquias, o nosso custo mensal está... Qual que é o seu benefício que você achou na franquia? A franquia, ela demanda pouco tempo. O maior problema que se tem hoje numa franquia são as pessoas. Na franquia que eu tô, né? Certo. Na franquia que eu tô são as pessoas. Mão de obra. Mão de obra. Fornecedor te entrega tudo na porta. Gestão de estoque, eu fiz isso a vida inteira. Então eu não vejo problema nenhum. O único problema que eu vejo é a mão de obra. Que a mão de obra, uma coisa que me preocupa bastante, é essa geração de 20, 22, 25 anos que está vindo aí. Porque é uma geração que ela está muito... Como é que eu vou usar um termo específico? Ela está muito... Desistindo rápido e acham que entende mais do que uma pessoa experiente no assunto. A internet deu muito acesso. Então hoje, por exemplo, se você fala de uma lei trabalhista que funciona assim, 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 aí a pessoa vai na internet e aí entende da forma que ela quer, e aí você tem que buscar uma assessoria dela. Vai buscar uma assessoria jurídica, traz pra cá, e aí isso aqui meio que a gente perde tempo, entendeu? Uhum. A internet deu muito acesso às pessoas e isso aí me preocupa um pouco, porque todo mundo é contador, todo mundo é advogado, todo mundo é jurista, enfim. E aí isso aí me preocupa um pouco. Tem um amigo que ele sempre fala assim, na hora de dar um feedback, a gente não dá um feedback como especialista, porque você não é especialista no assunto. Não. Então, a maneira correta da gente fazer é um auto-feedback. Exatamente. Em vez de você querer dar o feedback no que o outro fez, se autoavalia primeiro. Se autoavalia. A partir do momento que você se autoavalia, a gente busca a solução mais rápido. Eu vou mais além. Eu me coloco no lugar da pessoa. Toda vez que eu vou dar um feedback, aí feedback, assim, eu gosto de um feedback estruturado. Uhum. Assim, eu não marco assim, daqui dia 22 de janeiro a gente vai fazer um feedback, não. Mas antes de ir para o feedback, eu gosto de estruturar ele. Num bloco de notas, num papel, dependendo se for 2, 3 tópicos na cabeça mesmo. Mas eu gosto de estruturar. E toda vez que eu estou estruturando, olha, precisa melhorar isso, isso e isso. Eu no lugar dele, como é que eu estaria? A remuneração que ele ganha, como eu estaria se eu tivesse ganhando essa remuneração? A carga horária dele, como eu estaria se eu tivesse com essa carga horária ganhando o que ele ganha? Então, antes de eu estruturar bem o feedback, eu me coloco no lugar, me preparo para o feedback e vou lá para escutar, para falar, lógico, escutar o que ele tem para dizer e tentar chegar num senso comum e tentar resolver. Porque eu acho que quando você troca, você perde tempo. Porque tem um tempo de maturação. Total. Tem um tempo de maturação. Ninguém quer a rotatividade dessa maneira. Isso. A gente quer uma rotatividade de promoção. Exatamente. Você tem que substituir aquele que ocupava um lugar porque ele foi promovido por outra escala.
Minha carreira foi assim. É. Minha carreira foi assim. Então, a rotatividade a gente busca nesse sentido. Agora, se buscar a rotatividade de sempre buscar renovar pessoas na mesma função, é desgastante para todos. É desgastante para o cara que está contratando, desgastante para quem está sendo contratado. Por quê? Porque ele já aprende e ele perde o tempo da vida dele. Porque ele aprendeu uma função para desligar daqui a pouco. Exatamente. O que eu penso? Eu sou muito assim, de 3 feedbacks. Feedback, tem que corrigir isso. Corrigiu? Não corrigiu. Segundo, ó, você não corrigiu ainda, vamos corrigir. No terceiro, eu já abro o feedback perguntando se a pessoa ainda quer. Porque isso aí já começa de uma forma bem transparente. Se a pessoa fala que não quer, você não precisa nem perder tempo. Não, eu não quero mais, isso aqui não é pra mim, eu tô desgastado, enfim. E você tem, assim, no desenvolvimento das coisas, esses feedbacks, essas escalas tem que ser em curto prazo. Curto prazo. Quanto tempo a gente está falando? Dos 3 meses de experiência? Ou Hoje eu contrato 45. Com 45 dias a gente senta para conversar. Os 3 feedbacks? É. Você tem os 3 feedbacks durante 90 dias. Durante 90 dias. 45, a gente faz um feedback. Se houver necessidade, com 20, com 10, com 15, enfim. Mas eu contrato de experiência de 3 meses e 45 dias a gente para conversar. Tá gostando, não tá? Por que não tá? Eu acho que você tá errando aí. Eu acho que a gente pode melhorar aqui. Deu 45 dias, tá tudo muito alinhado. Nos outros 45 dias, ó, seu contrato de experiência está vencendo hoje. E a partir de agora eu queria saber como é que você tá. Continua da mesma forma dos 45 dias atrás? Continua, então a gente segue o jogo e vamos embora. Agora, os 45 dias primeiros, eles são primordiais até pra gente medir. Não só o desenvolvimento do funcionário, mas a forma que ele enxerga na empresa. Porque o funcionário, quando ele não enxerga oportunidade de crescimento dentro da empresa, ele meio que vai entrando numa zona que, assim, eu estou passando o tempo aqui e está vendo outra oportunidade no mercado, e está entregando currículo, e aquele cara não está com você. Ele não está com você. Ele está ali passando o tempo e está ganhando dinheiro para ele pagar uma conta que ele tem, um aluguel, enfim. Ele está ali para ter a necessidade presente. Exatamente. É para ele gastar o dinheirinho dele, é para ele comprar uma roupinha dele, ainda mais nessa idade que eu te falei de 20 a 25. Assim, pouquíssimos têm visão de futuro de fazer uma graduação, de se capacitar para uma coisa maior. E como eu te falei, assim como eu tenho a mesma preocupação com essa geração, eu vejo que quem conseguir se capacitar tem um oceano de oportunidade. É total. O mercado, assim, diferente da minha época, que o mercado era mais competitivo. O mercado era muito mais competitivo. Hoje, assim, eu me pego pensando várias vezes, hoje a gente contrata alguém e a pessoa está fazendo assim menos que o básico. A gente, vamos promover, vamos colocar de gerente. Mas é por quê? Porque a gente está acostumado com a geração que não quer nada. A gente está acostumado com as pessoas que o arroz com feijão já é difícil fazer. Não é promovido extraordinário. Não. É promovido só o ordinário. Exatamente. Se o cara for ordinário, você fala, amigo, não vem cá. Você já começa a tratar ele assim porque você tem medo de perder. Entendeu? Então eu vejo que se a gente criar os nossos filhos com a mentalidade que a gente teve na nossa formação profissional, a galera vai, com 40 anos aí, vai estar voando. Porque a galerinha que está hoje em dia aí, acho que não pode apertar muito, que estão espanando com a facilidade muito maior. A competitividade no mercado hoje ela é menor, bem menor. E você já teve uma experiência muito bem antes de ir para a montanha? Sim. Quando você foi para a montanha, o que potencializou na sua vida assim? Que você teve um impacto, que você falou, cara, não, isso aqui a montanha fez uma separação entre o Maurício antes da montanha e o Maurício depois da montanha e do encontro, principalmente com aquele que a gente vai encontrar na montanha, que é o legendário número 1. Panta, eu tenho uma criação, meus pais são casados há 48 anos e desse período inteiro eu nunca ouvi minha mãe comentar nada acerca de meu pai ter alguma coisa fora de casa. Sempre tive meu pai como referência de homem trabalhador. Muito tempo da minha vida eu vi meu pai acordando 5 horas da manhã e chegando 7, 8 horas da noite para trabalhar. Então o lance da fidelidade dentro do matrimônio, isso aí sempre foi muito transparente para mim. Só que eu achei que eu tratava principalmente a minha esposa de uma forma certa. E o que mudou, a virada de chave que eu tive na montanha foi a forma de tratar a minha esposa. Não em desrespeitar, em ter uma pulada de cerca fora, porque isso aí foi uma coisa que eu cresci vendo meu pai fazer isso com a minha mãe. Então, eu acho que o exemplo é aquela frase
que se fala, o exemplo se arrasta, né? Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, muito fiel à minha mãe, muito carinhoso com os filhos. Então eu cresci vendo isso, e isso pra mim é natural, é normal. Agora a forma de você tratar a esposa, eu acho que a montanha teve uma virada de chave. Teve uma virada de forma de tratar a esposa, a forma de tratar os filhos, a forma de dar atenção, o lance de família não abandona a família, entendeu? O lance de família é prioridade. Isso aí pra mim sempre foi uma coisa que virou muito na montanha. Boa. Muito, 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 muito. E isso Foi o que virou mais. E isso a gente sabe que tem uma transformação gigante em todos os resultados. Porque às vezes é uma peça, um parafuso que você aperta que vai melhorar o desempenho de toda a máquina. Sim, sim. Não é a peça que você troca, Não, é o parafuso que você ajusta. exatamente. É a engrenagem. Engrenagem, você ajustou, ali você ganhou em performance, produtividade, em potencial de alcance, em tudo. Se a gente buscasse isso, o que você acha que isso contribuiu? Onde você viu os resultados já você colhendo frutos de outras áreas que não seja relacionamento e você vem colhendo o desempenho em outras áreas na vida? Panto, eu tive uma ascensão profissional muito rápida e aí às vezes conversando sem ter muito detalhe, a gente acha que eu sempre fui um cara extremamente persistente. Mas, por incrível que pareça, eu já deixei a oportunidade passar. E a montanha, ela me mostrou que se eu perseverar como na subida, as coisas aqui fora vão acontecer muito mais rápido do que eu imagino. Porque assim, por incrível que pareça, eu tive uma ascensão rápida na minha carreira profissional, mas eu já deixei a oportunidade passar por, não, depois eu faço, depois eu vejo, depois Procrastinação. Exato. E a montanha não. Que foi uma coisa que eu não lembro em qual administração foi, mas foi uma coisa que marcou. Foi se vocês, a partir daqui, seguirem a vida da forma que vocês encararam o desafio da montanha, vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vai mudar. E a minha mudou muito. Porque eu não desisto mais de uma coisa com a facilidade que eu desisti há um tempo atrás. Não, mas nunca, nunca, nunca. Foram duas coisas que ficaram marcadas, assim. Foi família não se abandona, família não abandona a família. E se eu saísse da montanha com a perseverança que eu tive para subir a montanha, a minha vida aqui ia ser totalmente diferente. E é uma virada de chave muito rápida, que são 72 horas que vão refletir sobre sua vida toda. Total, total. Sobre sua vida toda. Total. E aí, o que você enxerga, exemplo, da situação do que a montanha a gente vive em 72 horas e nosso dia a dia? Porque todos os dias eu encontro situações que me levam na minha montanha inicial. Ou que me levam em outras montanhas que eu servi. Porque ali, a hora que você serve, você está vendo situações que você não conseguiu observar quando você subiu a primeira vez. Em total, não. É diferente. A experiência é totalmente outra. E hoje você subindo, servindo, à frente da coordenação, fazendo gestão de pessoas, na equipe que você está ali, tudo, o que você enxerga? Esses homens precisam de mais de uma montanha, esses homens, uma montanha é o suficiente. O que você enxerga nesse passo a passo das montanhas? Panto, eu acho que todo legendário ele tem que passar pela experiência de servir também. A experiência de servir ela é incrível, Panto, ela é incrível. Porque você vê a transformação. Uma coisa é você subir a montanha sendo transformado. Outra coisa é você subir a montanha vendo a transformação das pessoas que estão passando pelo processo. A maioria dos tops eu gosto muito de observar. Eu sempre fui um cara muito observador. Então, na chegada no Ípica, eu sou muito observador. Às vezes eu pego uma pessoa e fico olhando, para ver como é que tá a postura. Às vezes um conhecido, que você fez o convite para o cara subir a montanha. E por mais que a gente fique de balaclava, mas eu gosto de ficar observando. E o processo que você vê, o cara chega totalmente acabado. Veja assim, eu já presenciei que o cara chegou lá assim, ó, cara, eu tô indo, eu não sei porque que eu tô indo, mas quando eu voltar, eu vou assinar o meu divórcio, eu não quero mais. E você vê o cara chegando na Ípica, Declarando. cara, já praticamente ajoelhado pedindo perdão pra esposa, pros filhos. Cara, isso é transformador. Isso é transformador. E assim, é buscar o ajuste a partir de você mesmo. Né? Exatamente, exatamente. E sobre a gestão da equipe, cara, é uma coisa que eu sempre falo. Cara, você tá fazendo pra Deus. Você não tá fazendo pro diretor da pista, pro coordenador da pista. Você não tá fazendo pra Deus.
Então faça com excelência. Se entregou a missão, vai lá e resolva. É uma coisa que eu sempre tive no servir dentro da igreja. Eu estou fazendo é para Deus. Ah, mas eu estou fazendo e o cara ali está fazendo corpo. Eu não estou preocupado se o cara está fazendo corpo. Eu estou preocupado é o que eu estou fazendo para Deus. A partir do momento que eu enxerguei isso, eu busco a excelência em todo tempo. Todo tempo. O que eu estou fazendo é para Ele. Quando eu estou fazendo para Ele, o fardo é mais leve. Eu penso dessa forma, entendeu? A montanha te trouxe um novo objetivo de o que construir? Sim. O principal objetivo que me trouxe da montanha, que eu trouxe o legado da montanha, é transformar a vida de outros homens. Se a gente for olhar ao nosso redor, a gente tem muita gente que acha que não precisa. Por exemplo, testemunhos de líderes espirituais, pastores, são pastores há 20, 25 anos. Cara, a gente vê um testemunho de um cara daquele que fala que eu pensei que eu estava alinhado e tem muita coisa que eu preciso melhorar. Olha que transformador isso. Agora um cara que é um líder espiritual que está caminhando há 20 anos, 25 anos, precisa, agora você imagina um cara que não conhece Cristo ainda, tanto que ele precisa ser alinhado. Então isso foi uma coisa que me deu, que eu trouxe muita sede, de mostrar a montanha, não só para os homens que estão no meu ecossistema, mas para todos os homens que eu tiver a oportunidade de falar sobre a montanha. E eu acho que o acesso de você levar um homem para a montanha, ele é mais fácil. É porque assim, porque tem homem que é um desafio, você vai subir uma montanha, isso aí já desperta uma curiosidade. Certo. Desperta uma curiosidade e fala, não, quero ir lá, e chegar lá é com Deus. Aí Deus resolve lá com ele. Certo. E o que você acha que mudou de como servir? A forma de você servir mudou em algo? Contribuiu em algo? Total. É aquilo que eu te falei. A montanha, ela me deu mais responsabilidade no servir. Por exemplo, você serve na sua igreja, tem uma escala lá, e você coloca seu nome na escala e serviu no dia da sua escala, tá tudo bem, você fez sua parte. Depois da montanha, você coloca seu nome na escala, você serviu na sua escala, mas teve um furo na escala que o outro não conseguiu, aquilo me gera desconforto hoje em dia, entendeu? Aquilo me gera desconforto. Como assim? Cara, eu não posso deixar o pessoal lá na mão. Descoberto. Se o outro não teve responsabilidade, se o outro teve algum problema pessoal, enfim, é o problema dele. O cara que está coordenando o ministério, alguma coisa nesse sentido, ele não pode ficar na mão. Então eu, como legendário, depois da montanha, eu preciso ajudar esse cara de alguma forma. Isso aí foi uma coisa que também Mudou totalmente. Boa. Mudou. E está dentro da igreja, e está dentro dos ministérios da igreja. Eu sou cristão há 12, 13 anos, sou casado sou casado há 12, namoro há um ano, então 13 anos. A gente começou a se organizar para casar depois que a gente se converteu. Ela se converteu primeiro e logo em seguida eu fui. Eu sempre tive na igreja, mas eu nunca tive tão servo na igreja como eu estou agora, depois da montanha. Boa. Entendeu? Isso aí foi uma coisa também que mudou bastante. Tem uma possibilidade que eu gosto muito que o pastor Paulo falou e eu levei isso para minha vivência. Na verdade, não é uma mudança de calendário que vai fazer você mudar de resultado. Sim. É uma mudança de mente, Exatamente. de pensamentos e tudo mais. Então, não adianta a gente virar 2024 para 2025 achando que tudo vai se fazer novo. Não. É uma mudança de mente, de pensamentos, de ações e tudo mais. E ele fala assim, o ano 2025 é uma viagem. E nessa viagem, você está no carro, nem todo você vai poder deixar. Exatamente. Você precisa deixar algumas coisas para trás. O que a montanha te levou a refletir? Você teve algo que deixou para trás? Você teve que deixar algo para trás assim nessa caminhada? Você falou, não, daqui para frente nessa viagem aqui, eu não consigo carregar. Não tem espaço para essa coisa aqui nessa viagem que eu vou para frente. Tanto uma coisa que ficou marcada, e é uma coisa que eu peço muita sabedoria a Deus, foi as amizades que eu tinha antes da montanha. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a montanha, ela fez com que eu tivesse um discernimento maior sobre isso. Porque não adianta nada. Eu vou para a montanha, passo 72 horas e volto da montanha convivendo com as pessoas que não têm o mesmo propósito, que não têm o mesmo objetivo, que não têm o mesmo objetivo da viagem, como você falou, que eu tenho. Então é uma coisa que eu preciso ter muita sabedoria, porque ao mesmo tempo que eu quero conquistar, que eu quero convidar essas pessoas para ir para a montanha, eu também não posso estar muito próximo, porque senão eu acabo deixando ser influenciado, entendeu? Então eu tenho que estar, é uma situação delicada,
na minha avaliação, uma situação delicada. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que estar próximo para chamar, vamos comigo, Certo. se eu estiver muito próximo, eu acabo deixando de conviver. É os limites de influenciar ou ser influenciado. Exatamente, exatamente. E isso é uma linha muito tênue, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria com isso aí, porque senão isso pode E complicar. deixar também pode não ser pessoas, pode ser costumes, Exatamente. pode ser ações, Exatamente. pode ser decisões. Exato. Exemplo, você deixou para trás como você tratava. Exatamente. Ou a maneira que você deixava de tratar. Exatamente. Não é como você tratava, era o que você deixava de fazer. As pessoas precisam notar a diferença. Isso. Precisam notar a diferença. E uma coisa que nós da segurança, a gente fala muito, a gente tem que estar próximo. Estar próximo. Vamos marcar um futebol, vamos tomar um café. Isso é extremamente importante, a gente tem que estar próximo. Tem que estar próximo, porque se a gente está próximo, a gente está falando sobre a montanha, a gente está. O que a gente pode melhorar na montanha, isso aí a gente vai engajando um ao outro e é brasa. E aí a gente tem que estar próximo. E uma coisa que também a gente meio que está levando isso aí como costume, de a gente se encontrar mais vezes, de estar mais próximo. Me aproximei, já, conhecia, uma coisa é conhecer, e aí, tudo bem, encontrar no meio, outra coisa é estar falando diariamente, outra coisa é estar tomando café, outra coisa é a gente estar indo dar um giro de bike, outra coisa é a gente estar marcando futebol, dar uma corrida. Isso aí é extremamente importante na manada. É uma coisa assim para mim que mudou muito, é estar próximo da manada. Porque uma coisa é, amigão, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Tô com problema. E abrir o coração. Eu acho que a manada, um tem que abrir o coração pro outro, porque isso aí ajuda bastante. E é importante, todos que estão na manada ali, ter a maturidade de lidar com os defeitos das pessoas. Exatamente. Ninguém ali é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Então, para ter uma ação de confiança e todo mundo abrir o coração, a gente precisa ter uma manada confiável. Exatamente. Não é de tititi. Uma manada salão, de tititi. O cara vai contar ali, abrir o coração e o cara vai ali, vai falar, eu vou além, né? O que acontece fica na montanha, mas o que acontece na manada fica na manada. Fica na manada, concordo plenamente. Então assim, não pode ter a conversinha fiada do cara, ouviu que o cara ali, já vou ali. Não existe isso. E a gente, o Panta, e esse lance da manada tá próxima, tá junto. Cara, a gente tem vários, assim ó, eu subi a montanha em março, se eu não me engano, foi no primeiro top da Rota dos Reis. Panta, a gente de lá pra cá, a gente tem vários testemunhos. Tá, bicho, meu irmão tá precisando de oração, meu irmão tá com problema com álcool, minha irmã tá com uma suspeita de câncer e a gente se envolveu em oração, em propósito e milagre atrás de milagre. Mas por quê? Porque a gente tá junto, a gente tá dividindo o coração um com o outro. E isso é extremamente importante. E a manada não é o final. Ela é o começo. Exatamente. E aí, o que você me fala da importância dos passos? Se a gente puder ir já para o final aqui, mas se a gente puder traçar quais são os passos pós-montanha e a gente fazer um processamento, o que vai de... desci da montanha, e agora? O que eu devo buscar? Porque a minha gasolina não devo me reabastecer na montanha, é diferente. Montanha não é um posto de gasolina. Você pôr combustível para queimar aqui fora. Não, lá é um fortalecimento da missão. Exato. Lá é uma atualização do Waze. Exato. Fanta, o pastor Felipe fala uma coisa muito incrível. Que ele fala, independente da igreja que você é, procure sua igreja e vá servir sua igreja. Quando você desce da montanha. Isso pra mim é a coisa mais importante do pós-montanha. É você servir a sua igreja. Servir ao seu pastor, chega pro seu pastor, o pastor Felipe fala isso. Chega lá pro seu pastor, quero ajudar você de alguma forma, o que eu posso fazer? Isso aí te envolve. Porque eu acho que a consolidação do legendário pós-montanha, ela é extremamente importante. E você servir a sua igreja é um passo grande para isso. Porque você está envolvido. Seu pastor vai te olhar de forma diferente, seu pastor vai acabar te entregando mais responsabilidade, porque ele está vendo uma pessoa diferente. E isso vai te engajando, vai te engajando, vai te engajando. E eu acho que a pessoa que busca isso, ele está apto em duas qualidades importantes. Um é ele buscar conhecimento, a gente está falando sobre a nossa capacidade humana. Conhecimento você adquire aonde? Isso. Em livro, buscando conteúdo. Exatamente. Então você está buscando isso, mas é além. Eu acho que para a gente servir com excelência, a gente tem que buscar sabedoria. Exatamente. E sabedoria vem de Deus. Então, assim, eu gosto também do que eu já vi o pastor Paulo falando, numa escalada que a gente está fazendo, que é o domínio próprio. Lá ele fala, Pantaleão, eu já vi um sábio inteligente. Na verdade, eu já vi inteligente não sendo sábio. Mas eu não vi sábio não sendo inteligente. Então tem uma coisa, que é o cara buscar conteúdo, aonde ele vai, se ele vai ler livro, se ele vai no YouTube, se ele vai...
A seja mentoria, onde enfim, isso, né? enfim, ele vai buscar na capacidade humana. Ele vai ter conhecimento. Mas eu acho que a jornada do homem depois da montanha, ele tem que buscar sabedoria. Total. Porque a sabedoria vem de Deus e ele não vai deixar de ser inteligente. Então, assim, o fato de alguém te prestar um serviço é porque ele é sábio ou ele é inteligente. Ninguém é promovido É. ou ninguém presta Sim. o serviço além se ele não tiver conhecimento. É. Como que ele vai ser graduado, exemplo, a mestre de obra, se ele Se não tá- tem conhecimento. se ele não tem conhecimento? Se ele não sabe usar um prumo, uma régua, E o conhecimento sem habilidade também não é nada. sem habilidade. Então, assim, é uma escola. Eu acho que a gente tem que sair São os da processos. montanha e a gente tem que buscar o quê? Essa escola. A gente tem que se buscar se desenvolver. E é muito forte, família não deixa família, por quê? Porque a gente também é responsável pelo desenvolvimento. Sim. A gente não só ajuda a nossa família lá, Não. a gente ajuda a nossa família Aqui. que também cresce. Foi o maior legado que ficou pra mim. Família não se abandona. E na verdade a gente passa de uma família de 12 para uma família de 300. E você vai ajudar cara lá, por exemplo, na montanha você ajuda cara que você nunca nem viu. É como é que você não vai ajudar seu primo, seu irmão, seu pai, cara que vive na sua casa. Já vi vários testemunhos acerca disso, cara. Cara, eu tava carregando mochila da pessoa que eu nunca nem vi na vida. Ontem mesmo, né? A gente jantou, o cara falou, cara, É. meu primo foi diagnosticado com câncer. Eu tô fazendo para ele algo que eu não sei se eu faria se eu não tivesse ido para montanha. Exato. Olha só, é incrível. É incrível. A Então, transformação que os homens têm na montanha. Que projeto, né? Que projetos legendários. é algo sobre missão mesmo, né? Exatamente. Missão. E agora resta a nós aqui, pós-montanha, no dia a dia, dar uma visão. Isso, Por quê? Porque tem homens prontos para uma missão. isso. Então agora nós precisamos de uma visão. É, E a visão a gente encontra onde? isso. É na igreja. Exatamente. Vai servir tua igreja. Procura seu pastor, vamos É isso servir, vamos caminhar junto. É estar próximo, é manada, é RPM, isso aí é extremamente importante. Boa. O projeto, de uma maneira geral, ele é perfeito na minha avaliação. E engraçado que sofre uma pressão externa, por exemplo, aí eu vou te falar o que a gente acontece. Minha esposa tem várias amigas que as mulheres estão procurando a minha esposa para os homens subirem a montanha. Eu acho que 80%. Eu quero que o meu marido suba, como é que faz? Arruma uma vaga, isso, 80%. isso e aquilo. Olha só que incrível. Olha só, porque o cara, você faz o convite pro cara e o cara recebe uma pressão da esposa, daqui a pouco o filho também tá, pai, por que você não é legendário? Por que o tio Panto, o tio Maurício é legendário e o senhor não é? Aí o cara olha pro filho e pro pé. O cara fala assim, eu tenho que ir também, ué, porque... Tem vários desejos. Não tem como. Tem vários. É. E se você pudesse me definir quem que é o Maurício hoje? Quem que você me definiria? Pós-montanha ou Maurício... Maurício pós-montanha, porque Maurício... é esse que eu acho que é a versão atualizada. Maurício pós-montanha. Eu sempre fui muito apaixonado por Cristo, eu sempre fui apaixonado por Jesus, eu sempre tive muita fé. Mesmo antes de conhecer, eu já sabia que existia Deus na minha vida. E pós-montanha eu fiquei mais, como é que eu vou te explicar? Eu fiquei mais responsável nos meus devocionais, na leitura da palavra, no congregar. Eu fiquei muito mais responsável nesse sentido. Porque às vezes na correria do dia a dia, Panta, você acorda atrasado e você sai. Mas sabe quando vai gerando um desconforto, quando você não tira um tempo para Deus assim no seu dia? Isso aí é uma coisa que aconteceu naturalmente pós-montanha. Por exemplo, às vezes na correria você sai, mas uma hora você se pega, cara, fiz devocional hoje. E aí você arruma um jeito de uma hora ou outra você parar ali 30 minutos, 20 minutos que seja, dar uma desligada, dar uma respirada, enfim. Mas o principal objetivo é de manhã cedo. E se tem uma luz vermelha é porque alguém ligou ela. Exatamente. Você não está sozinho. Não. É difícil. Se ventilou, pode saber. Isso. E difícil seria se você não tivesse essa percepção. É porque Isso. você estava sozinho. Isso. Às vezes alguns amigos que estão na caminhada aí saem, dão umas cabeçadas e chegam, pô, cara, eu fui ali. Falei, cara, que bom que você tá constrangido com o que você fez. Você imagina se você não tivesse, era pior. Era pior. Tivesse, acha normal. Tá vendo? Você tá chateado com o que você fez ontem, cara. Olha que bom isso. O Espírito Santo tá dentro de você, cara. Vem pra cá. Vamos caminhar junto. O ruim é quando você tá fazendo isso tudo que você me falou aí e tá como se nada tivesse acontecendo. Tipo, dentro da normalidade. Né? Dentro Entendeu? da normalidade. É isso. É isso aí. Então,
qual que é o grupo de pessoas, pra gente finalizar aqui, qual que é o grupo de pessoas que você recomendaria ir pra montanha? Os maridos infiéis às esposas. Os maridos que não respeitam a esposa, que consequentemente, quando você não respeita sua esposa, você não respeita sua família. Porque eu acho que essa é uma maldição geracional. Eu tenho vários exemplos, eu conheço várias pessoas que, não, tô sacaneando só, tô de palhaçada só com a minha esposa. E na verdade não é. Aí lá na frente você tem um filho que tem problema no relacionamento, você tem um filho que tem problema com a homossexualidade. As brechas, né? Eu acho que aí é uma brecha que você tem que fechar. É o marido que acha que a traição é normal. Porque meu avô traiu, meu pai traiu, eu conheço uma pessoa que o pai tinha casa fora de casa para fazer o movimento dele e o filho seguiu o mesmo caminho. Eu conheço pessoas assim. Então eu acho que a partir do momento que você fecha essa brecha, a mudança é geracional. Você vai passar por um processo bem maduro. É isso aí. Beleza, Obrigado mais Pedro? uma Obrigado, vez. uma honra estar aqui com você. Satisfação, Que Maurício. bom. Te agradeço muito por esse momento, por esse tempo de mesa de qualidade, poder aprender com você. Esse foi um dos momentos que não param por aqui. Sim. A gente vai gerar esse momento várias vezes. Por quê? Porque a gente tem que continuar crescendo, tem que continuar aprendendo contigo. E eu com você e Então vamos é pra isso cima. aí. A gente tem que buscar isso aí. Exatamente. Mas obrigado. Obrigado, uma honra estar com você. Muito feliz de estar aqui participando junto com você. Deus abençoe você e conta comigo para o que você precisar, meu irmão. A casa é sua. Tamo junto. Amém.